Olá pessoal, tudo bem? Bom, o objetivo da nossa aula hoje é falar um pouquinho do que foi desenvolvido de projetos elétricos, ou seja, dar uma revisão a vocês sobre tudo que foi conversado nas aulas presenciais e prepará-los para a próxima etapa, né? A próxima aula que vai acontecer com um projeto de luminotécnica. Então é importante vocês estarem atentos, né? Verificar aí todos os detalhes do projeto desenvolvido ou está em desenvolvimento, para poder ter uma base sólida para poder desenvolver aí as etapas seguintes. Legal? Então, vamos lá. Eu vou aqui abrir o AutoCAD, lembrando qual foi a proposta do projeto. A gente recebeu como projeto, né, uma planta baixa. Inicialmente só foi fornecida a imagem dessa planta baixa para vocês. Então vocês puderam aí desenvolver essa planta no AutoCAD. Então só tinha uma imagem e a partir daí vocês construíram toda a planta no AutoCAD e em seguida tiveram que desenvolver todos os cálculos para o desenvolvimento do projeto elétrico, né? Então até chegar nessa fase de diagrama unifilar de cada ambiente, a gente teve que cumprir algumas etapas de dimensionamento, tá? Então a ideia final é que vocês entreguem esse desenho, né? Então, esse desenho deve estar finalizado aí após todos os cálculos que foi colocado aí como proposta para vocês. Então esse é o cenário de projetos. Então dimensionar a instalação elétrica de um ambiente predial, um ambiente residencial, tá? Vamos lá. Então foi fornecido para vocês também um template em Excel. Então vocês receberam aí algumas planilhas já previamente configuradas, inclusive com a parte de material técnico, né, com tabelas, normas. Então isso tudo foi fornecido para vocês e com base nessas planilhas, né, então aqui a gente está na planilha 1, vocês começaram a dimensionar todo o projeto elétrico. Então a gente vai revisar aqui alguns pontos. Eu vou pegar sempre aqui uma linha de cada planilha para a gente poder relembrar e sanar todas as dúvidas que porventura ainda vocês tenham. Bom, vamos lá. Então inicialmente aqui para os ambientes foi necessário calcular a área e o perímetro. Então para isso a gente precisou verificar os dados de comprimento e de largura de cada ambiente. Então a área você basicamente multiplicou lado vezes lado, né? O perímetro somou todos os lados e a partir daí você calculou a potência de iluminação. Então só para relembrar aqui, a potência de iluminação ela vai ser baseada na área. Então como é que eu dimensiono a potência de iluminação do ambiente dormitório que temos aí nessa residência? Então os 6 primeiros metros quadrados eu vou atribuir 100 VA. Para cada aumento de 4 inteiro, eu vou atribuir 60. Então, nesse exemplo aí, nessa primeira situação, eu vou ter um total de 160 VA, porque o 0,65 é uma fração de perímetro, e ele, na norma NBR 5410, diz que é apenas 4 inteiro. Então, total 160 VA. Então, para fazer a potência de iluminação, eu preciso pegar o valor de área. Já para calcular a quantidade de tomadas, nesse ambiente que é o dormitório, a norma fala o seguinte, que a cada 5 metros eu devo ter uma tomada. Isso para quarto, sala e ambientes afins. Cozinha, copas, áreas de serviço, eu vou ter aí uma tomada a cada 3,5 metros. No nosso exemplo, eu tenho um dormitório, então a cada 5 metros tem que ter uma tomada. Então eu vou usar o perímetro. Então o nosso perímetro aqui tem 13,1. Então a cada 5 metros eu vou ter uma tomada. Então o que foi feito aqui? Dividiu-se aí 13,1 por 5. Então deu 2,62. Como nessa parte da norma ela adota fração de perímetro, 2,62 eu vou arredondar para 3 tomadas, que é a quantidade mínima, eu posso colocar mais, tá? Lembrando que nesse projeto a gente vai utilizar os valores mínimos. Então vamos lá. Verificamos aqui a quantidade de tomadas, são 3. No caso do dormitório, eu vou ter aí 100 VA sendo atribuído para cada tomada, tá? Então basicamente vou ter aqui 300 VA, tá? Para os demais ambientes eu vou ter cozinha,
copa, cozinha, então eu vou ter uma quantidade diferente de potência, tá? Então, para as 3 primeiras tomadas, no caso da cozinha, vou atribuir 600 VA, para cada excedente eu vou atribuir 100 VA. Isso a gente tudo viu em aula. No caso do dormitório, eu tenho uma TUI, uma tomada de uso específico de 1500, tá? E aqui eu tenho um total de potência instalada em relação às TUIs, 12.500, potência instalada de 5.000 das TUGs, tomadas de uso geral, e de iluminação 780 VA. Bom, essa é a planilha, isso vocês vão repetir para cada, né, esse exemplo que eu dei da primeira linha, vou repetir para cada ambiente, tá? Mesmo procedimento, até chegar aqui nos valores finais de potência dessa residência. Bacana? Então vamos lá, planilha 2. Então aqui eu vou pegar mais uma vez um exemplo. Aqui nós temos a tabela de dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção. Então nosso objetivo final é saber qual condutor que eu vou estar utilizando e qual a proteção que eu vou poder dimensionar de maneira segura, né? Utilizar de maneira segura no meu projeto, tá? Então aqui já foi dividido por circuitos. Isso aqui eu já tinha feito em aula, tá? E aí o circuito 1 é de iluminação. Circuito 1 e 2 de iluminação, 3 e 4 TUGs, 5, 6 e 7 de TUIs. Circuito 1 de iluminação, vamos pegar aqui, ó, dormitório 1, 160 VA. De onde eu tirei esse valor? Lá da planilha 1. 160, 160, total 480. Calculei a corrente de projeto, IB, que é o que? É o 480 dividido pela tensão, que é 127, que deu 3,77. Maravilha? Então essa é a corrente que circula no circuito. E aí temos alguns fatores de correção que muitos profissionais muitas vezes não utilizam, né? Acabam só usando esse valor de corrente, só que tem fatores externos. Esses fatores vão influenciar na capacidade de condução de corrente do condutor. Então o que nós temos aqui? O FCT, que é o fator de correção de temperatura. Para esse exemplo aqui eu estou usando o fator 1, tá? Considerando uma temperatura de 30 graus Celsius. Claro que na prática a gente sabe que não é exatamente... o condutor vai estar submetido a essa temperatura. Então vamos clicar aqui no link. Então vamos pegar aqui uma temperatura de 40, ó, que foi que vocês adotaram provavelmente. 0,87 para PVC e 0,91 para EPR. Bacana? Então a gente tem aí o fator que vai influenciar no dimensionamento do condutor. Então vocês, no caso aqui eu estou usando 1, mas vocês podem usar 0,87. Ou seja, a temperatura ambiente influencia na capacidade de condução de corrente do condutor. Então eu preciso considerar isso aí, não apenas 3,77. E aqui um outro fator que influencia é o fator de correção de agrupamento. Então quanto mais condutores eu tenho de um eletroduto, quanto mais circuitos eu tenho dentro do eletroduto, maior vai ser a temperatura dentro desse eletroduto. Então eu preciso também considerar. Então aqui vamos lá na tabela. Essas tabelas são todas da norma NBR 5410, que eu facilitei aí para vocês colocando o link, né, no próprio Excel. Então aqui, ó, eu coloquei aqui, se for só um circuito agrupado, o fator é 1, não influencia em nada. Agora começou a aumentar a quantidade de circuitos, ó, 0,80, 3,07, 4,065 e assim por diante. Ou seja, quanto mais condutores eu tiver, menor vai ser o fator FCA. Adotamos um limite de 3 circuitos agrupados, ou seja, nosso fator vai ser 0,7. Voltamos para a nossa planilha. Então aqui 0,7. E aí eu vou corrigir essa corrente que inicialmente era de 3,77. Então aqui eu vou colocar uma corrente corrigida de 5,39. Por que chegou nesse valor? Aqui no meu exemplo, como eu já falei, eu estou usando 1. Então eu vou pegar 3,77 dividido pela multiplicação do FCT vezes o FCA. Notem que essa corrente vai elevar. Claro, pessoal, essa corrente não é a corrente que circula no circuito. É a corrente no qual eu vou estar utilizando para dimensionar o condutor. Tá? Então, eu vou estar utilizando uma corrente maior, provavelmente eu vou ter aí a probabilidade de utilizar um condutor também de bitola maior por conta da influência de alguns fatores externos. Tá certo? Então, muitas vezes a pessoa só dimensiona por isso aqui, né? Pelo 3,77, pela corrente de projeto, e não considera esses fatores externos. Bom, avançamos aqui, já temos o valor da corrente com o objetivo de dimensionar a seção dos condutores. Lembrando que a nossa tabela tem como objetivo dimensionar os condutores e a proteção. Vamos lá, então eu tenho aqui o valor do condutor fase, vamos na tabela correspondente. Então nessa tabela, a capacidade de condução de corrente do condutor IZ,
eu vou procurar aqui, ó, número de condutores carregados. Aqui é o método de referência que a gente já estudou. Eu vou estar utilizando aí o eletroduto embutido na parede, tá? Então é o B1. E vou procurar aqui a corrente de 5, 5, e alguns quebrados, né? Então 5 e um pouquinho. Deixa eu só reforçar aqui para vocês, 5,39. Então voltamos lá. Então aqui, para dois condutores dentro do mesmo, dois condutores carregados, que é o nosso caso que é 127, fase nêutron, 5, eu poderia muito bem estar utilizando aqui, ó, meio milímetro quadrado, porém a norma fala que a iluminação tem que ser no mínimo 1,5. Então ele vai suportar até 17,5 amperes. Maravilha, então eu vou usar o condutor de 1,5. Então foi isso que eu coloquei aqui. O neutro vai repetir, né, por conta da norma também, proteção também. Chegamos na proteção. Como é um circuito do dormitório, um circuito seco, eu posso apenas utilizar o termomagnético de curva B, por tratar-se de um circuito resistivo. Não preciso do DR, tá? Por conta de ser um ambiente seco. Percebam que nos demais aqui, ó, área de serviço, banheiro, eu preciso de ter também o DR, tá? A norma NBR 5410 e a NR10, elas obrigam a estar utilizando esse DR, porém na prática a gente sabe que nem todo mundo utiliza, né? Quantidade de polos 1, por conta de ser um circuito de fase neutra, então apenas a fase vai ser interrompida, e a corrente do nosso disjuntor, que é importante. Então vamos olhar aqui como é que dimensiona a corrente do disjuntor, como é que eu escolho ele. Então aqui, pessoal, basicamente, ó, a gente vai ter que obedecer essa regrinha, tá? Tem outras regras, a gente poderia estar enfatizando um pouquinho mais, mas de maneira bem sucinta a gente vai obedecer apenas essa regrinha. Então a corrente nominal do disjuntor IN, ela tem que ser maior ou igual à corrente de projeto, IB, e menor ou igual que a corrente do condutor. Então no nosso caso a gente tem aqui uma corrente de projeto, que a gente analisou no começo, de 3,77. E aqui tem uma corrente do condutor, quanto que suporta de 1,5? De 1,5 suporta 17,5, como a gente acabou de ver. Ou seja, a corrente do disjuntor tem que ser maior ou igual a 3,7 e menor ou igual a 17,5. Então a gente vai escolher um disjuntor entre esses valores. Aqui eu tenho a tabela de disjuntores comerciais. Então eu vou utilizar aqui o 16 amperes, ó, que está dentro dessa faixa. Beleza? Está aqui o 16. Isso vocês vão repetir para as demais linhas, para cada circuito. Tá? Então para cada circuito vai ser feito isso. Não é para cada ambiente, para cada circuito. Aí fica pendente nessa planilha preencher o circuito geral, né? O cabo que sai do medidor e vai até o quadro de distribuição. Então como é que a gente vai fazer isso? Na planilha 3. Então na planilha 3, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem dividido aqui os circuitos de iluminação e TUGs, de 1 a 4, e os circuitos de TUIs. Por que a gente dividiu isso? Porque as tabelas da NBR 5410 separam para verificar a demanda, né, por esse tipo de circuito. Qual que é a ideia aqui? A potência total instalada, somando TUG, iluminação mais TUIs, deu 18.280 VA. Pegando essa potência e dividindo pela tensão, eu tenho uma corrente de 83 amperes. Percebam que a corrente é muito elevada, né? Ou seja, eu vou ter que usar um condutor de bitola muito grande. Mas na prática, eu vou estar usando toda essa potência? Acredito que não. E é isso que a norma verifica. Então, ela verifica que normalmente vai estar utilizando uma porcentagem dessa potência total. Tá? Então, que é chamado de fator de demanda. Então, eu entro aqui em fator de demanda. E aí eu vou ter duas tabelas, uma para TUGs e mais iluminação e uma outra tabela para TUIs. Nessa tabela aqui, ó, a nossa potência que deu de TUG mais iluminação, vamos voltar lá, deu 5.780. Então a gente volta lá na nossa tabelinha. Então vai dar aqui entre 5 e 6, 0,45. Tá? Então esse é o valor que eu vou ter de fator de demanda, ou seja, 45% dessa potência total que eu vou estar provavelmente utilizando. Já aqui nas TUIs, ó, vou ter que verificar aqui o seguinte. Aqui eu estou usando TUI chuveiro e cozinha e TUI do ar-condicionado. Aí na tabela ele divide um pouquinho isso aqui. Ó. Então chuveiro, torneira, aquecedor fazem parte de uma coluna.
Então eu tenho aqui torneira e chuveiro, eu vou estar usando dois aparelhos, 0,68. Já o ar-condicionado, eu vou estar usando basicamente aí 100% dele, né? Então vou voltar aqui, ó. Então ar-condicionado, né, só tem um aparelho, então o fator é 1. Então aqui, multiplicando 480 por 0,45, vai dar aqui 168. E assim por diante, 300 por 0,45, 144. Percebam aqui, ó, total 2.312 volt-ampere. Antes 5.780, então já caiu bastante, né? Aqui 0,68 vezes 5.500 de cada aparelho, 3.740. Total 8.980. Percebam que caiu bastante em relação aos 12.500, certo? Então aqui a potência demandada, que é aqui 8.980 mais 2.312, eu vou ter aí 11.292, tá? E percebo que caiu bastante, né? E a corrente, consequentemente, 51,32. Consequentemente, a bitola do condutor vai ser ainda menor, tá? Então, esses valores aqui eu vou colocar na planilha 2. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui esses valores na planilha 2, tá? Percebam que a corrente aqui, 51,8, tá? Que é a corrente que deu lá na... Ó, aqui tem uma pequena diferença, acho que tem um arredondamento em algum ponto aqui que eu preenchi e está diferente, tá? Mas lembrando que aqui é só um exemplo, de vocês provavelmente deve ter valores diferentes por conta de modificações que eu dei a liberdade para que vocês fizessem, tá? Então aqui, cuidado, não vai sair exatamente os valores que eu estou colocando aqui nesse exemplo, tá? Isso aqui inclusive é a planilha de um outro aluno, então é mais para a gente ter um norte e entender o conceito, tá? Então colocou aqui a potência demandada, 51, e aí eu vou dimensionar aqui os condutores, ó. Então percebo que 51 deu um condutor de 16 amperes. Se fosse de 80 amperes, né, aquele valor de potência instalada, daria provavelmente um condutor de 35 milímetros quadrados. Ou seja, né, muito mais elevado, muito mais difícil de você passar esse condutor. Então fechamos essa planilha 2, né, de levantamento de carga. E a gente vai aqui para a planilha 4. Aqui eu vou dimensionar o eletroduto. Eu pedi para que vocês fizessem apenas o dimensionamento do eletroduto que vai do medidor até o quadro de distribuição. Então eu tenho esses condutores aqui lá dentro, tá? Então aqui, eletroduto geral, fase, neutro e terra, tá? Então duas fases, um neutro e um terra. Seção nominal, que a gente acabou de dimensionar, 16 milímetros quadrados. Eu preciso descobrir a seção externa desses condutores, como? Na tabela. Então na tabela aqui, ó, eu vou ter a seção externa dele, 16 milímetros, 45,4 milímetros quadrados. Então é o que eu vou preencher aqui. Como eu tenho 2, 90,8, aqui é o total, tá? 45, e aqui eu coloco o total, a somatória desses três valores. Tipo de flexível, aqui pode ser cinza ou laranja, que eles são de médio impacto, tá? E aí qual o diâmetro nominal do eletroduto? Vou consultar conforme uma norma. Então tá aqui. Então aqui no nosso caso eu vou usar até da tabela da Tigre, ó. Então qual que é a ideia aqui, pessoal? Vamos voltar aqui na tabela. O que a norma fala? A norma fala que eu devo ocupar somente 40% da capacidade da seção interna do eletroduto. Então o que eu vou verificar? Eu vou verificar se esse 181 está ocupando apenas 40%. Tá? Então vou lá na tabela. Eu vou verificar aqui, ó, que o eletroduto de diâmetro nominal 25, aqui é de 3/4 de polegada, tá? Então 25, 3/4, 32, 1 polegada. E eu vou ter aqui que o de 3/4 ele tem aí uma ocupação de 40% de 113. No nosso caso deu 180, né? Ou seja, não dá, não obedece a norma. Porém, o de 32, que é de 1 polegada, ele com 196 ele ocupa aí 40%. Então nosso está um pouquinho abaixo, então bacana. Então nosso eletroduto pode ser o de 32 mm de diâmetro nominal, correspondente a 1 polegada. Então por isso que nós escolhemos aqui de 32,
aqui você tem algumas informações, aqui é conforme norma, tá? Seção de transação interna, se eu for voltar aqui, 559, ó, tá aqui esse valor, tá? No da Tigre ele coloca 490. Não tem problema, aqui está colocando conforme norma, taxa de ocupação 223 conforme norma.